Caríssimos amigos, bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos explorar um escândalo que sacudiu os alicerces do Partido Chega e questionou a integridade do sistema político em Portugal. É evidente que a cobertura deste caso pelos média, especialmente a SIC, serve para desviar a atenção de crimes muito maiores, relacionados com a imigração e o polémico caso das gêmeas, envolvendo figuras de alta patente. Analisaremos como mais de 20 minutos da entrevista na SIC foram usados para perpetuar uma imagem negativa de Arruda, com repetidas exibições de malas sem qualquer prova concreta da sua propriedade. Focaremos em como este escândalo é manipulado para que os espectadores esqueçam os crimes graves e os escândalos envolvendo imigração e redes de poder que foram convenientemente ofuscados pelos média. Discutiremos a posição de André Ventura, presidente do Chega, que foi quase massacrado ao vivo, injustamente responsabilizado pelos atos de outro deputado. A exploração mediática e o sensacionalismo em torno deste caso revelam uma clara tentativa da SIC de usar qualquer incidente para atacar e humilhar o Partido Chega. André Ventura, boa noite, bem-vindo ao jornal que é, naturalmente, esta confusão toda com Miguel Arruda, que hoje atinge este ponto. Estamos naquela situação um pouco caricata em que o Chega e Miguel Arruda parecem aqueles casais que se separam, mas são obrigados a viver dentro da mesma casa. Como é que você vai gerir isto? Boa noite, Rodrigo. Obrigado pelo convite aqui na SIC. Gerir isto não é fácil, é um caso que me apanhou, enfim, surpreendido, penso que ao país todo, honestamente, ao Chega também, e do qual, cujos contornos eu fiquei surpreendido, para ser completamente franco. E também foi para mim inesperado. Nada no deputado Miguel Arruda indicia ou indiciava comportamentos destes, uma pessoa sem cadastro criminal, uma pessoa com percurso profissional, portanto, uma pessoa, enfim, normal neste sentido. O que é que distingue isto? É a resposta que é dada. Portanto, eu não tinha outra margem para fazer, face a factos que eram... Quando fala da resposta, a resposta dele. Não, a resposta que eu dei enquanto presidente do partido, que o partido deu, é sempre neste sentido, que é os políticos têm o mesmo direito de todos os outros, mas têm mais deveres. Quais são os deveres, pelo menos, de um político exigíveis? Explicar. Ou seja, vir aqui, no outro canal, à frente do país e dizer, olha, isto é falso por isto, por isto, por isto e por isto. E, portanto, o que é que eu posso dizer-lhe e garantir-lhe? É que tive uma conversa, que eu acho que deve ter sempre, que seja com um deputado, um autarca do Chega, seja o que for. Entendi que as respostas não eram satisfatórias, nem credíveis. Ele deu-lhe aquela resposta da inteligência artificial? Não, essa não me deu, não falou. Mas disse deu publicamente? Publicamente. Portanto, eu não podia achar isso aceitável, mas também exige alguma explicação sobre factos. Imagine, se diz, há imagens claras de videovigilância em que alguém tem um comportamento que pega numa mala, entra numa casa de banho, com duas malas e sai com uma. Isto tem que ter uma explicação lógica que eu posso dizer às pessoas. Nós temos que respeitar o dinheiro daqueles que nos pagam o salário, que são os portugueses. Senão o que é que vão dizer? Isto é muito fácil quando é dos outros partidos, quando é do nosso ficamos calados. Não, eu exigi imediatamente, para que isto fique claro, Rodrigo, uma de duas coisas. Explicações públicas claras, caso isso não fosse feito. A renúncia ou a suspensão ao mandato. Isso foi público e notório que o senhor não tardou muito a reagir e que reagiu dessa forma. Mas, entretanto, houve toda esta questão do facto dele passar a independente, antecipando-se a uma possível sanção do Chega. Mas hoje Pedro Pinto diz que... Mas eu também tenho que dizer isto, Rodrigo, que o deputado Miguel Arruda me transmitiu logo em abono da verdade, quando eu lhe disse que estas eram as únicas possibilidades. O deputado disse-me logo que iria passar a independente, logo ali na reunião que teve comigo, e portanto não aceitaria a renúncia ao mandato como eu lhe estava a sugerir, ou a sua suspensão até o inquérito estar terminado e ele poder ser eventualmente inocentado. Pronto. Depreendo que, apesar de toda a presunção de inocência, se ele ser apenas um suspeito, um alegado, um presumível, o senhor não acredita na versão de Miguel Arruda. Mas quando Pedro Pinto diz que não foi pacífica a conversa dos deputados do grupo parlamentar com Miguel Arruda, quer dizer exatamente Eu acho que é apenas isto que o líder parlamentar quis transmitir. O processo, qual era o processo pacífico? Era, o Presidente do Partido tem que fazer uma avaliação e a nossa avaliação é diferente da dos outros partidos, porque eu já disse isso hoje, o nosso critério tem que ser mais exigente. E quando lhe é transmitido isto, neste ponto de vista, olha, este é o nosso juízo. No Chega tem que se fazer diferente. Não podemos pactuar com o comportamento como os outros partidos têm. É preciso sair. Ao não sair e assumir uma posição diferente, isto não é pacífico e gera um conflito natural entre o partido e quem está nessa posição. Porém, como eu disse ontem também, um presidente do partido não é só eleito para momentos bons, é também para momentos maus. Ora, se eu critiquei, lembro-me de dois casos. Há pouco tempo tivemos um caso no PSD de um deputado alcoolizado que atropelou uma criança. Eu não aceitava que isto continuasse no grupo parlamentar. Tivemos o caso do Lacerda Salles. Há pouco a vossa peça falou do Lacerda Salles. O Lacerda Salles já era suspeitíssimo, não estou a falar de estatutos processuais, suspeitíssimo perante o país, de ter facilitado uma cunha e manteve-se como deputado do PS. Eu critiquei isso. E, portanto, se não são dadas explicações razoáveis, que eu lhe possa estar aqui hoje a defender, então eu tinha que lhe dizer, tens que sair. Mas há ao longo dos tempos e dentro do Chega, há muitos outros casos de deputados, de uma forma ou de outra, suspeitos ou que já foram suspeitos em casos. O que o chocou neste caso é quase ser uma comédia que podia não ser... Não tem a ver com comédia, vamos ver uma coisa. Nós temos cerca, pelos dados, conforme foi dito hoje no Parlamento, são cerca de 200 ou mais os políticos que estão envolvidos com questões de justiça. 95% deles são do PS e do PSD. Portanto, isto tem que ficar claro.
repare, não é o Chega que tem estes problemas. Este é um problema que o sistema político tem e cujo PS e PSD ultrapassam em muito todos os outros partidos. Mas, independentemente disso, o que nos distingue é a resposta. Porquê é que eu aqui tive uma resposta mais dura do que noutros casos? Porque a evidência deste caso obrigaria a que houvesse igualmente explicações claras. Repare, um deputado pode ser arguido. Eu já fui arguido e depois fui absolvido quando me acusaram de ter feito uma campanha em tempo de Covid. Não interessa agora o tipo de crime, mas eu já fui arguido. Eu já fui arguido por difamação, de ter acusado minorias de se comportarem mal. Fui absolvido também. Agora, qual é a diferença aqui? É que nós vemos um comportamento que é publicamente exposto de alguém que é eleito pelas pessoas e, portanto, tem o dever de dar uma resposta. Eu avaliei a resposta que foi dada e acho que não é sustentável, nem sustentável de qualquer publicamente. forma. E, portanto, Rodrigo, só havia uma saída. Face aos critérios que o Chega tem, tinha que ser a saída. Em termos de ser eventualmente lesivo para as votações do Chega, hoje verificou-se que não, porque houve aquela situação caricata de ele primeiro deixava votar o Chega e depois dizia das votações em geral. E depois dizia que mudava o voto. Mas essa é uma decisão do certo, deputado. mas no pouco tempo que temos aqui no Jornal da Noite, importa dizer que vai continuar esta entrevista na SIC Notícias. Agora, convidado da grande edição, André Ventura, presidente do Chega. André Ventura, boa noite e obrigada por estar connosco. Começamos por esta imagem que foi tirada hoje no gabinete de Miguel Arruda. Alguma vez testemunhou isto ou estranhou este cenário? Não, eu nunca vi, quer dizer, eu não vejo o que é que as pessoas, como é que chegam, como é que saem, que malas é que levam ou que trazem, como é evidente, não é? Não tenho... Mas se alguma vez percebeu que no gabinete de Miguel Arruda estavam nenhuma, não é coisa várias malas, se estranhou ou se pensou, como o deputado é dos Açores, poderia estar ali com uma mala de pronta? compreender. Primeiro, nunca estou a ver com o que é que as pessoas entram e saem, se vêm com uma mala de mão, com uma mala de cabine, sobretudo deputados têm que fazer viagens de avião todas as semanas. 2, quer dizer, honestamente, acho que o país compreenderá que eu diga isto, eu nunca me passaria pela cabeça, quer dizer, que isto seja possível, isto ou seja, não me passaria pela cabeça e, portanto, quer dizer, eu não sei esta imagem, nem sei que malas são estas, não faço a menor ideia. Ou seja, é o que eu posso dizer. Foi completamente apanhado não de faço a surpresa. menor ideia, fui completamente apanhado de surpresa. Nada. Eu acho que acho que as explicações têm que ser dadas por quem está dentro dos factos. Olha, se me pergunta assim, que malas são estas? Eu faço lá ideia, eu não sei que gabinete é, eu não sei que gabinete é este, eu não sei que malas são estas. Não tinha qualquer tipo não faço de ideia, conhecimento. não faço a menor André ideia. Ventura, mas para si, depois do posicionamento tão firme sobre o combate ao crime e à corrupção, este caso representa um embaraço? Não representa um embaraço. Ou seja, é um embaraço, isso sim, mas foi sobretudo com estupefação que eu vi isto. O que é que eu me apercebi? Que o que tinha que ser diferente aqui, ou seja, visto que nós não conseguimos controlar os factos, a não ser que queiram que eu vá para a Assembleia da República ver quem é que entra com malas, sem malas, quem é que vai com livros, sem mas livros. Acaba por fragilizar após o slogan limpar Portugal. É impossível eu perceber-me de uma coisa destas. 2, o que diferencia e que faz o limpar Portugal é a resposta que damos. Ora, eu sei muito bem qual é a resposta que o Chega tem que dar, que o PSD tem que dar e que o PS tem que dar. Aliás, o próprio deputado Miguel Arruda disse à saída que era impossível continuar como deputado do Chega um partido que é tão firme na luta contra todos os tipos de crime. E, portanto, mas assim sendo, e porque refere isso mesmo... Deixa-me só dizer isto, Patrícia. O que eu lhe disse foi que, perante estas circunstâncias e a ausência de uma explicação que seja compreensível, na minha perspectiva, então só há 2 hipóteses. Ou renunciar ao mandato, imediatamente, ou suspender até com um inquérito o absolva. São as 2 únicas hipóteses. Mas não foi isso que aconteceu. Pronto, mas isso já não é decisão minha. Agora, Patrícia, pergunto, que outro partido faz isto? Que outro líder faz isto? Que outro líder tem esta atitude? Portanto, o André Ventura está a dizer que se este caso ocorresse com outro partido, com o PS ou com o PSD, nomeadamente alguém que não abdica do seu lugar, que passa a ter um gabinete com orçamento próprio e com funcionários, iria agir exatamente da mesma forma. Bom, olha, eu vi um que atropelou uma criança embriagado e ainda lá está. Estamos a falar deste caso. Isto foi... Não, mas eu estou-lhe a dar exemplo. Na linguagem do Chega, isto significava que estamos perante alguém que está agarrado a um tacho? Veja a diferença. Há um deputado que alegadamente comete este tipo de ilegalidades, o presidente do partido diz-lhe tens que sair. Há um deputado que atropela uma criança embriagada e o presidente do partido diz-lhe podes continuar. Há um deputado alegadamente envolvido no roubo de malas, o presidente do Chega diz-lhe tens que sair. Há um presidente de um governo regional envolvido em corrupção e o primeiro-ministro diz podes ficar. Está a ver a diferença minha para os outros? É que eu levo mesmo a sério limpar Portugal. Eu levo mesmo a sério a luta contra o crime, seja ele qual for. Não me respondeu. Não é? Na linguagem, do Chega estamos Patrícia, se me disser assim, é bom para o Chega, é evidente que não vou estar a mentir às pessoas. Agora, o que é que diferencia? É a atitude que temos quando isto acontece. Se perguntar se estava à espera disto, evidentemente que não. Algum líder está à espera disto. Mas ao ver o que está a acontecer, Miguel Arruda está agarrado aqui. Bom, eu gostaria que ele saísse, porque se não sair mostra que está agarrado ao lugar. E eu gosto de políticos que não estejam agarrados ao lugar. Quer dizer, nós temos que respeitar muito o dinheiro dos contribuintes. Muito. Os contribuintes, veja Miguel Arruda a ser acusado, condenado, etc., sabem uma coisa, neste momento há suspeitas graves. Suspeitas que o próprio tem ou que explicar ou que renunciar, porque os eleitores
elegeram uma pessoa para o estar a representar que está politicamente diminuído. E, portanto, eu não sei o que é errado. Sei que a nossa lógica no Chega tem que ser esta. Perante casos destes, sem explicação, que não sejam explicáveis, só há um caminho, sair. Mas deixe-me olhar então para esses casos. O partido, neste caso, empurrou o deputado para fora da bancada parlamentar do Chega e diz que é exemplar com este tipo de questões. 9 dos 50 deputados do Chega já tiveram problemas com a Justiça. Significa isso que, neste caso, atuou por causa da dimensão e da questão da popularidade do caso e não por uma questão ética? Patrícia, nada a ver com isto. Tem que ver com a questão, não é? Eu já fui arguído. E fui absolvido. E foi condenado? Não, eu fui absolvido. Eu nunca fui condenado criminalmente em Portugal. É mais uma falsidade. É mais uma falsidade. Eu fui acusado de difamação. Olha pela Mariana Mortágua, por exemplo, fui absolvido. No caso do Covid, foi condenado por ofensas à honra e imagem. Isso não tem nada a ver com crimes. Foi uma questão de imagem, em que o Tribunal entendeu que eu não podia chamar bandidos. O Tribunal entendeu que eu não podia chamar bandidos a determinadas pessoas. O Tribunal entendeu. Eu discordo. Agora, está a comparar isto com desviar milhões de euros para a conta pessoal? Eu não estou a comparar. O que eu estou a perguntar é se aprendeu aqui uma lição, nomeadamente no que diz respeito ao impor os limites ao discurso moralista do Chega. Porque eu vim aqui para uma entrevista não para debater consigo, senão será outro modelo. É óbvio, por isso é que eu estou a fazer as perguntas e enquanto não respondo, quantos eu vou políticos há insistir. envolvidos em casos judiciais? Não, mas temos de ser sérios nos números. Mais de 200. É nessa seriedade que mais de falamos 200. aqui. Quantos são do Chega? Quantos são do PS e do PSD? Mais de 95%. Mas o André Ventura tem que se preocupar muito com o seu partido também, porque percebeu que o seu partido tem os problemas que têm os outros e que acusam os outros de terem. Por isso eu tive uma atitude que nenhum outro teria, que nenhum outro líder teria. Quer dizer, isto não é aceitável. Pergunta-me, qual é a diferença deste caso para outros? Bom, é que o que um presidente tem que exigir, e tem que exigir aos deputados perante os eleitores, é uma explicação razoável do que aconteceu. Aquilo que é que os eleitores dizem, bom, isto é razoável ou não é razoável. Perante as explicações que foram dadas, eu não acho razoável. Mas volto a dizer, também não acho razoável que Lacerda Salles, suspeito de marcar consultas com Cunhas, tenha sido razoável manter-se como deputado. Quem era o PS, também não acho razoável. Portanto, também não acho razoável que um deputado se possa manter depois de atropelar uma criança embriagado. Quem é o partido? O PSD. Portanto, os crimes ou os processos são como aos portugueses. Há os de bem e os que não são de bem. Não, a diferença é dos presidentes de bem e não dos de bem. Que é os presidentes que exigem consequências imediatamente perante o país e há os que escondem e que olham para o lado e dizem vamos ver se isto passa. Eu não sou assim. Portanto, aqui não há incoerências, falso moralismo nem hipocrisia? Zero. Então, quer dizer, há um presidente de um partido que diz se há crime, esse crime tem que ser imediatamente explicado perante o país. Um deputado não se pode esconder. Há um crime, alegadamente, e um presidente diz ou há consequências ou tens que ir embora. Quer dizer, e o país não percebe que há aqui um espírito diferente neste partido do que nos outros? Eu vi uma peça, já agora eu tenho que dizer isto, eu vi uma peça no jornal, que não foi a daqui da SIC, por acaso, e dizia um quinto dos deputados do Chega já teve problemas com a Justiça. Incluíam pessoas que tinham dívidas, que tinham uma dívida para pagar. Ou casos de pessoas que até já foram absolvidas. Por essa lógica, esse jornal, neste caso era o Público, eu podia dizer assim, todos os jornalistas do Público já tiveram problemas com a Justiça. Porque todos, certamente, ou a maior parte, já foram arguídos por vários crimes, como sabe, que os jornalistas enfrentam muitas vezes. Muitos deles com processos que foram colocados pelo Chega também. Não é verdade, é sobretudo por muitas outras pessoas, mas tiveram problemas com a Justiça. Por essa lógica, ou seja, se os jornalistas quiserem aplicar uma lógica, têm que aplicar a si próprios. Portanto, o que eu espero é ver desse jornal uma notícia assim. A maior parte dos nossos jornalistas são arguídos e, portanto, têm problemas com a Justiça. É muito fácil olhar para os outros só. A diferença aqui é que há um político que não tem medo e há um partido que não tem receio de enfrentar os interesses instalados. Quem é esse político e esse partido? Sou eu. Digam o que disserem, façam o que fizerem. André Por isso é que eu não tenho medo. Receia perder eleitores por causa deste caso? O meu único receio é não ficar de bem com aquilo que defendemos. E quando defendemos limpar Portugal e ser tão firmes no combate ao crime, seja ele qual for, o que nós temos é que ser duros. Duros com quem alegadamente comete esquemas como este. Foi isso que eu fiz e exigi consequências. Agora, gostava de ter visto a mesma atitude, honestamente, Patrícia, gostava de ter visto a mesma atitude das televisões, dos jornais, que abriram canais, abriram telejornais, fecharam. Outros, foi primeiras páginas de jornais. Gostava de ter visto a mesma atitude quando deputados suspeitos de corrupção se sentam no Parlamento. Ou quando antigos secretários de Estado são acusados de meter cunhas. Ou quando um deputado embriagado atropela uma criança. Não, mas porquê é que isso não abriu jornais? Porquê é que isso não... Seguramente todos esses casos foram escrutinados e o próprio André Ventura deve ter percebido que a presunção de inocência serve. Mas a Patrícia é jornalista. A Patrícia é jornalista. Claro, sabe que é diferente estar na primeira página ou na 25ª, cá embaixo num título pequeno. Isso é que num caso destes, provavelmente o André Ventura no primeiro dia partiria para um tipo de condenação. O que é que parece em Portugal? Parece que uma coisa que existe no Chega é a primeira página e a abertura de telejornais. Uma coisa que existe no PS, no PSD, na Iniciativa Liberal ou no Bloco de Esquerda, que acontece várias vezes, vai para um pé de página na 25ª página. Mas está aqui para esclarecer. É uma certa incoerência. Bom, mas tem que defender sobre também. Este caso, claro que sim. E o senhor queria, já o sublinhou, que Miguel Arruda suspendesse ou renunciasse o mandato, o deputado contrariou, acabou por ficar como deputado não inscrito. Porquê é que não conseguiu impor
a sua vontade? Porque isto é um partido democrático em que o Presidente tem que tomar uma decisão. E a decisão, ao contrário do PS, PSD e de outros, é dizer assim, não há condições para continuar. E o próprio deputado, O André aliás, Ventura indicou 2 caminhos. Miguel Arruda ou renunciava escolheu ao o terceiro. mandato, ou suspendia até Desobedeceu o à- inquérito desobedeceu à estar sua indicação. terminado. Não conseguiu chegar a um entendimento? A questão aqui não é de entendimento, é eu sou muito firme nestas posições e não saio delas. Porque entendo que são posições de integridade perante o dinheiro dos contribuintes e o mandato. Nós não fomos eleitos individualmente. Nós fomos eleitos por um partido, por um símbolo. Quem foi votar, nos Açores, em Lisboa, no Algarve, não dizia lá André Ventura, Miguel Arruda, Pedro Pinto, Rita Matias, dizia Chega. Quem votou quer um Chega diferente. Ora, o que é que eu posso dizer disto? Isto pode acontecer nos partidos? Pode. Qual é a diferença? É a resposta que o Presidente do partido dá. Nos casos esconde e vira a cara. Nos outros diz estes crimes, sejam os quais forem, têm que ter consequências. Essa é a diferença. Isso faz do Chega um partido diferente. É isso que eu espero. Relativamente à reunião de ontem, Miguel Arruda disse que ficaram com boas relações, mas hoje assistimos aos trabalhos suspensos no Parlamento, porque o Chega não queria Miguel Arruda ao pé da bancada. Em que é que ficamos? As boas relações nada têm a ver. Eu, pessoalmente, tenho o deputado Miguel Arruda, como eu disse há pouco, não tinha registro criminal, nem cadastro criminal, tem um percurso profissional, portanto, nada disto indicia este tipo de comportamentos. Portanto, isto nada afeta. Mas ele veio atribuir o mal-estar do dia de hoje, dizendo, estou a citar, que vos passou a perna, Nada. que queriam expulsá-lo e como se antecipou. No partido estão doidos. É este o sentimento? Há um deputado a quem o Presidente do partido transmite. Há crimes cometidos, o partido não pode tolerá-los, nós não somos o PS nem o PSD. Tens que sair. Mas ficaram com boas relações depois disso. Ele entende que deve ficar, pergunta-me assim, isto é pressão? Bom, mas então é para essa pressão que eu sou Presidente do partido. Eu sou Presidente do partido para defender os eleitores, não é para defender os políticos, não é para defender os deputados. E é importante passar esta mensagem. Um deputado, um ministro, um secretário de Estado não tem mais direitos do que outros. Pelo contrário, tem mais deveres de se explicar. Quando isso não acontece, eu tenho que ser firme, isso é pressão. É ser Presidente do partido. Olha, vou-lhe dar outro exemplo. O caso de Hernani Dias, secretário de Estado. Rapidamente, que ainda temos aqui muitas Muito rápido. questões. O caso de Hernani Dias, secretário de Estado. Investigado formalmente por trocas de favores e contrapartidas. Secretário de Estado. Foi agora noticiado, deixa-me só dizer isto, foi agora noticiado que está a ser investigado na Procuradoria Europeia. Viram abrir telejornais com isto? Tirando um, foi o que deu a notícia? Não. Viram capas de jornais sobre isto? Não. É sustentável um secretário de Estado ser investigado por corrupção e manter-se em funções? Essa é a minha diferença para Luís Montenegro. É que eu nunca aceitaria que isto acontecesse. E ele, pelos vistos, está de bem com isto. Esta é uma grande diferença. Então diga-me se está bem com o facto do Presidente do Chega Açores ter tido uma posição completamente diferente da sua e libou Miguel Arruda, disse que era uma cabala contra o Chega. Isto representa que há uma divisão interna no partido? O jornalismo tem muita graça. Porque, quando são todos da mesma opinião, é um partido coreano que não tem liberdade. Quando há opiniões diferentes, estão a desobedecer ao líder e isso é uma grande instabilidade. Portanto, mantém completamente a confiança política em José Pacheco. O deputado José Pacheco teve uma posição que assumiu. Eu tinha que lidar com o deputado no grupo parlamentar que eu coordeno como presidente. Não sou o líder parlamentar, certo, mas que eu coordeno como presidente. O Chega é um partido democrático, tem várias visões e várias opiniões. Portanto, mantém totalmente a confiança política no líder. Eu mantenho a confiança na democracia do Chega e na sua vitalidade interna. Não podemos dizer assim, quando todos têm a mesma opinião, são todos seguidistas do líder. É uma espécie de Coreia do Norte. Quando há opiniões diferentes, bom, então o Chega está a ficar um partido instável. Vocês próprios têm que se entender no que é que perguntam, porque senão parece que um dia é uma coisa e outro dia é outra. É uma espécie de esquizofrenia de informação, que é, se ele tem opiniões diferentes dentro do partido, está-se a desintegrar. Se dizem todos a mesma coisa num congresso, é um partido à moda. O facto de ele não estar alinhado consigo é naturalmente é? que teria que o questionar sobre isso. Quero questioná-lo também. Mas eu também tenho o direito de dizer o que claro penso. Que sim, sobre o recrutamento dos deputados. Se o facto de haver um Miguel Arruda na bancada não significa que o campo de recrutamento do Chega e para a qualidade também, se é muito curto. Isso preocupa, nomeadamente no que diz respeito para a busca de candidatos para as autárquicas? O Chega tem, desde deputados que são doutorados, até deputados que são ou que eram administrativos. É o povo português. É a expressão do que é o povo português. Não há pouco campo de recrutamento para o Chega? Pelo contrário, há um campo cada vez maior. Por isso é que as sondagens dizem que estamos a crescer. Há um campo cada vez maior. Quer candidatos autárquicos, quer candidatos... E não vai ter dificuldades na busca de candidatos autárquicos? Repare, volto a dizer isto. O deputado Miguel Arruda tem um percurso profissional sólido. Nunca teve, que eu saiba, nenhum problema criminal, nem nenhum cadastro. Portanto, as pessoas compreendem que esta é uma questão que é colocada no momento, que surpreende qualquer pessoa que esteja a liderar um partido e que o que distingue é a resposta que dá a essa situação. Portanto, não há nenhuma dificuldade no recrutamento. Posso-lhe garantir que hoje o Chega deve ser o partido com mais facilidade de recrutamento para candidatos autárquicos, candidatos a deputados. A nossa dificuldade é outra. A nossa dificuldade é selecionar esses candidatos que são tantos que já se torna difícil fazer uma seleção cuidada. E tem que haver mais cautela nessa seleção. Patrícia, deixa-me só dizer isto que eu acho que é importante. As pessoas compreendem um partido que cresceu a esta velocidade,
que de repente passou para 20% das intenções de voto, que tem 18,3% nas eleições legislativas. Ou seja, já enfrentou essa tem dificuldade 50 e deputados, agora já não. Mas tem 5 anos. Não tem 50, como aos outros dois, Sim. tem 5 anos, está ainda numa fase de solidificação. Acho que toda a gente compreende isso, em termos de quadros, em termos de dimensão. E depois não se esqueça de outra coisa, é que o Chega recebe pessoas, candidatos a autarcas, técnicos, que vêm de todos os outros partidos. E, portanto, o Chega tem que fazer esta agregação e esta assimilação muito mais difícil que todos os outros. Mas, repito, temos 5 anos, não temos 50. Já fizemos mais do que os outros partidos em 50 anos. André Ventura, apela ao seu poder de síntese, porque tem ainda aqui algumas questões noutro âmbito, nomeadamente o André Ventura publicou uma notícia falsa na rede social X sobre estrangeiros condenados por violação, com recurso a grafismo semelhante ao do site do Expresso. Deve retratar-se disto? Vamos por partes. Não há grafismos semelhantes ao Expresso, nem à Renascença, nem ao Público, nem ao... O Chega tem um órgão próprio nacional, um órgão de comunicação registado devidamente. Já foi recriminado pelo regulador dos mídias por usar imagens de outros órgãos de comunicação social. O Chega nunca foi condenado por nenhuma prática relacionada, tanto que houve uma falta de competência da ERC em relação a esse caso. Temos que ser rigorosos. Nós temos que ser rigorosos em relação à informação. Porque então vamos ser rigorosos quanto à informação. O Chega publicou uma... Esta publicação Então, mas deixe-me responder, senão é muito difícil. Ou é verdadeira? O Chega, ainda há pouco, fez a correção dos números a dizer isto. 25% dos violadores em Portugal são estrangeiros. Desafio a mostrar-me que isto é falso. Desafio a mostrar-me que isto é falso. E houve uma correção dos dados que tinham sido feitos. Agora, não me venham com histórias de grafismo. Quer dizer, o Chega, o Folha Nacional, não podem usar o grafismo que melhor entendem, desde que não seja uma cópia dos outros. Não tem de se retratar dessa questão. Olha, eu vi há bocadinho uma notícia da SIC que dizia assim: um crime de roubo contra imigrantes. Sabe, isto é que se devia recriminar. Porque Ventura, responda-me só diretamente. Não, mas deixe-me lá dizer isto. Eu sei que não tem de se retratar desta questão. Não tem que me retratar. Já fizemos a correção que tínhamos que fazer. Deixe-me olhar mas para deixe-me também terminar, senão eu não consigo terminar. Certo, mas assim publicou uma notícia a dizer um crime de roubo contra imigrantes. Mas quando são os imigrantes a cometê-lo, não o diz. Ou seja, se os imigrantes forem as vítimas, assim que diz crime de roubo contra imigrantes. Se os imigrantes fizerem um roubo, assim que diz grupo assalta loja em Santarém. Ou então diz assim, pessoas de nacionalidade não portuguesa atacam comunidade. Quer dizer, temos que nos entender. André Ventura, ou há então critérios jornalísticos ou não há. Vamos entender-nos com os critérios e com a verdade dos factos. Bom. Os dados da Direção-Geral dos Recursos Prisionais dizem que estão detidas 131 pessoas por crimes de violação, 27 são estrangeiras, 102 são homens portugueses, há também aqui 2 mulheres. Significa isto que em cada 10 condenados por violação, 8 são portugueses, 2 são estrangeiros. Estes são os dados oficiais. Os seus dados são nenhum. Agora, são os mesmos dados oficiais que foram publicados e que nós já corrigimos na publicação de há pouco. Dizendo, se quiser eu mostro-lhe no telemóvel, não temos aqui tempo, que 25% são estrangeiros. E isso é factual face aos dados que temos. Agora, temos é que os usar em todas as circunstâncias. Não podemos usar só quando nos dá jeito. Portanto, não pretende alimentar aqui a desinformação nem a percepção no que diz respeito à imigração baseada em factos que não são verdadeiros. Não, porque vocês é que dizem que não são verdadeiros. Mas não são vocês, eu estou a questioná-lo, André Ventura. Nem a SIC, nem nenhum canal tem o domínio da verdade. Não tem. Desculpem lá, mas temos não tem. O domínio dos dados oficiais. É ou não verdade que os crimes relacionados com a imigração aumentaram 150%? É ou não verdade? Assim que não quer dizer, são os mas dados é verdade. Oficiais. Mas é verdade. É ou não verdade que o tráfico de droga aumentou 20% no ano passado? Muito dele relacionado com gangues que operam através de imigrantes, na fronteira sul do país. É ou não verdade? Assim que não quer dizer. Agora, o que não pode acontecer, desculpe lá dizer isto, eu sei que estou aqui, mas eu não quero ser deselegante, mas não podem é dizer assim, roubo contra imigrantes, notícia. Se os imigrantes cometerem um roubo, é grupo, ataca a empresa. Isto não faz sentido. E deixa-me dizer isto, todas as pessoas perceberam que estão a fazer isto. Todas as pessoas. Porque o mundo hoje não é fechado a um círculo de televisão. Eu não me revejo nessa questão. Bem, mas eu tenho direito de dizer o que é que eu acho que é a percepção das pessoas hoje. O que eu lhe estou a dizer é que não me revejo nisso. Mas explique-me lá porque é quando é um imigrante a cometer o crime. Porque é quando é um imigrante a cometer o crime, não dizem que foi o imigrante a cometer o crime. Mas se ele é a vítima, dizem assim. Estamos mesmo a terminar. Roubo contra imigrantes. Desculpe lá, não faz sentido. Lamento imenso dizer isto aqui, não quer ser deselegante. Sobre as declarações de Pedro Nuno Santos, no que diz respeito à imigração. Mais umas. A linha na interpretação de que o líder do PS está a dar aqui uma cambalhota nesta matéria? Patrícia, nós fomos os únicos a dizer isto. Aliás, depois Passos Coelho também o disse. Este aumento brutal de imigração em Portugal traz problemas. E alguns deles são problemas de segurança, que são evidentes. O Pedro Nuno Santos sempre negou isso. E disse sempre que não havia nenhuma ligação e que não havia nenhuma correlação. Agora vem dizer que o PS cometeu alguns erros, como se fosse uma coisa pequena. O PS não cometeu alguns erros. O PS deixou este país na maior bandalheira de insegurança e imigração das últimas décadas. Mas isto representa o quê? Esta posição de Pedro Nuno Santos? Há aqui uma colagem ao Chega, há um conluio, tal conluio de que é falado. Há consciência que o Chega tinha razão.
Quando dizia que não podemos ter meio milhão de imigrantes por legalizar. Quando dizia que estamos a ficar descontrolados nas nossas cidades. Quando olha, eu vou-lhe dar outro dado. Também Tem que ser muito rapidamente. Está bem, mas é importante dá-lo, se calhar assim que também não lhe quer dar muita importância. Nós tivemos em 2024 o maior número de homicídios da última década. Tivemos em 2023 a maior criminalidade de sempre. Porquê é que isto não abre jornais da noite? Porquê é que isto não faz manchetes de jornais? Sabe porquê? Porque estamos vendidos ao politicamente correto e não somos capazes de sair daqui. Não saímos daqui e vamos continuar nisto. Eu acho que têm razão do nosso lado. Vocês acham que têm do vosso. E vamos continuar nisto, provavelmente, durante as próximas décadas. André Ventura, muito rapidamente tenho duas questões. Apelava mesmo ao seu poder de síntese. No que diz respeito à referência que Pedro Nuno Santos fez também do PS se poder preparar para eleições antecipadas, o senhor já disse que esse cenário seria mau. Significa isto que está disponível para viabilizar um orçamento do Estado em 2026? Quem é que viabilizou o orçamento do Estado? Não foi o Chega, foi o Partido Socialista. Então agora vem dizer que pode haver eleições. Mas pode haver eleições como? Se vai haver eleições presidenciais em janeiro, se não pode haver dissolução da Assembleia da República. Ou seja, repara na verdadeira conclusão, Patrícia, é que temos que chegar. O PS teve medo de eleições este ano e por isso quis viabilizar o orçamento do Estado. Agora vai deixar o país provavelmente em duodécimos, porque sabe que não há eleições, que ele provavelmente as iria perder. É tudo jogo político e tudo cálculo político. Que isto é mau, que isto é mau sobretudo para o país. O Chega está disponível para viabilizar um orçamento em 2026. O Chega não está à venda. O Governo disse que não queria acordos nem queria entendimentos. O Chega não está à venda. E mantém. Não está disponível. O Governo já disse isso, que já não há margem. E eu acho que depois das mentiras deliberadas do Primeiro-Ministro sobre várias coisas, é evidente que essa margem já não existe. Agora, o PS assumiu um compromisso com o Governo. Tornou-se o parceiro da governação ao viabilizar o orçamento. Eu gostava que Pedro Nuno Santos explicasse às pessoas porque é que viabilizou o primeiro orçamento e agora foi muleta do PS e agora diz que vai deixar de ser. Ou seja, vai provocar eleições num ano em que não pode haver eleições e deixar o país numa crise em duodécimos durante não sei quanto tempo. É total hipocrisia política e é total jogo político. É inaceitável. André Ventura, quanto à Comissão de Inquérito ao caso das gêmeas, continua à espera que o Presidente da República dê esclarecimentos? Eu acho que o que se espera de um Presidente da República... O Presidente não responde perante o Parlamento. Isso é uma evidência política. Mas o Presidente tem os mesmos deveres, ou melhor, tem mais, do que todos os outros cidadãos perante a Casa da Democracia. Num caso em que há várias pessoas que deixaram no ar o possível envolvimento do Presidente da República, eu acho que era do mais elementar bom senso que o Presidente da República tomasse a iniciativa, ele próprio, de vir prestar estes esclarecimentos. E se o Presidente da República não o fizer, que leitura é que faz? É a leitura que se está a proteger por causa do cargo que tem. Ou seja, ele é o único no país que pode não responder. É o único. Pode não responder por escrito, pode não responder presencialmente. Mas pergunto isto. Que imagem ficarão as pessoas? Que imagem ficará o país de um Presidente que, depois de ser envolvido por algumas pessoas num esquema tão importante como este, de uma cunha no Serviço de Saúde, se esconde no seu estatuto de Presidente da República para não responder à verdade? Eu vejo, eu sei que temos de terminar, é o mesmo que no caso com que começámos este Jornal da Noite. Quando nós defendemos a transparência e a verdade, nós não podemos ter dois pesos e duas medidas. Se há um caso que implica, então eu vou lá e respondo. Digo tudo o que tenho a dizer. Não tenho medo da verdade e enfrento-a. Não me escondo nem atrás do cargo de deputado, nem atrás do cargo de Presidente da República. E esta noite já nos deu todas as explicações. E esta noite, e noutras estarei disponível sempre. Boa noite. Concluiremos que as ações e reações em torno deste caso são menos sobre justiça e mais sobre política de difamação. Este episódio destaca a necessidade urgente de maior transparência e ética na política portuguesa, bem como um jornalismo mais equilibrado e menos polarizado. Se gostou deste vídeo, partilhe e dê like para ajudar o canal a divulgar este e outros conteúdos. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e ativar o sininho para não perder as nossas atualizações.